Olá, tudo bem? Hoje eu vou ler e nós vamos conversar a respeito do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, que trata sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Na pergunta 817, Kardec pergunta aos espíritos que o ajudavam nesse trabalho: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Resposta: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Eles responderam com uma pergunta. Depois, a próxima pergunta. 818, número. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Resposta: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Depois continua na pergunta 822, é assim: sendo iguais perante a Deus, sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Aí a resposta é bem longa. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo princípio a um ou a outro concedido é contrário, todo privilégio a um ou ao outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Aí continua o capítulo, é muito interessante, sem esquecer que este livro foi escrito no século XIX, né? Na década de 60 do século XIX. A mulher ainda não votava, em muitos países a mulher era escravizada, né? Nós ainda temos essa tragédia no mundo atual, só que não de uma forma aberta, né? Século XIX isso era oficial. Muitos países a escravidão feminina era algo permitido, aceito e executado. Então, eu trouxe isso para conversar porque muitos espíritas, inclusive mulheres espíritas, infelizmente, aderiram àquela falácia, àquela mentira, aquela farsa da tal da ideologia de gênero, que não existe. Isso é uma criação, uma invenção, ideologia. Quando vocês escutarem uma pessoa falando em ideologia de gênero, põe pezinho para trás. Muito cuidado. Ideologia de gênero é algo inventado pela extrema direita, né? O nosso excelentíssimo eleito, aquele que não se deve nomear, ele e todo o seu séquito de ministros terraplanistas, retrógrados, machistas, utilizam isso como uma arma política. Ideologia de gênero. Alguns líderes espíritas utilizam isso também, falam em ideologia. Não existe ideologia de gênero. Eles inventaram esse termo. Eles cunharam esse termo da mesma forma que a Damares cunhou o termo kit gay. Inventaram essa barbaridade para confundir a cabeça das pessoas que têm pouca informação. Nós, feministas, lutamos por direitos, por igualdade de direitos. Porque uma mulher que sustenta uma casa, não é justo que essa mulher que trabalha exatamente da mesma forma que um homem, muitas vezes trabalha muito mais, porque todas as tarefas domésticas ficam a cargo dessa mulher. Não é
justo que essa mulher ganhe 30% a menos do que um homem só pelo fato de ser mulher. Não é justo que uma menina de 15, 16, 17 anos, ao terminar o namoro, leve um tiro do namorado por ser mulher. Não é justo que as mulheres carreguem nos seus corpos as marcas das violências domésticas. Nós, feministas, lutamos contra isso. Não odiamos homens, não odiamos batom, delineador. Nós somos mulheres que lutamos por direitos. Eu vejo a confusão. Muitas mulheres bolsonaristas, dessas que adoram fazer arminha com a mão e repetir, vomitar aquele monte de frase clichê, daquelas que adoram se fantasiar de bandeira e sair por aí passando vergonha e fazendo a gente morrer de vergonha. Essas mulheres que votaram no Bolsonaro, elas têm que agradecer as feministas. Porque não fosse a luta das feministas, a mulher ainda não poderia votar. Quando o livro de Kardec foi escrito, a mulher não votava. As sufragistas, que foi aquele momento, se as pessoas não sabem o que é, se vocês pesquisem, tem um filme lindo a respeito das sufragistas. As sufragistas foi um movimento lindo, europeu, que começou na França, Inglaterra, Nova Zelândia. Aquilo explodiu, aquelas mulheres heróicas, né? Dizem que o movimento começou em 1893, logo depois que Kardec já estava com a sua obra pronta. Logo em seguida, Kardec desencarna, né? Então, esse movimento, ele vem para o Brasil no início do século XX, aí nas primeiras décadas do século XX tem todo aquele movimento modernista, aquela efervescência cultural e por direitos. E o Rio Grande do Norte, viva o Nordeste, que nos salva sempre desse retrocesso todo. O Rio Grande do Norte foi o primeiro estado brasileiro a liberar o voto, autorizar o voto feminino, né? Em 1932, Getúlio Vargas autoriza no Brasil todo, né? O Rio Grande do Norte foi em 1928. E daí, em 1932, Getúlio Vargas faz, então, um movimento político e o voto feminino passa a valer. Então, mulheres bolsonaristas que votaram, fizeram campanha, vocês adoraram fazer campanha política e votar, né? Agradeçam a nós feministas, que vocês tanto xingam e tanto humilham e ofendem. Procurem estudar. Espíritas bolsonaristas é atestado de que nunca abriu o livro dos espíritos, de que nunca se deu o trabalho de ler o livro dos espíritos. Kardec já falava de direitos femininos, de direitos iguais. E nós espíritas, ainda por cima, que somos, que acreditamos na vida após a morte, que acreditamos que o nosso espírito, ele não morre, que as nossas reencarnações não estão baseadas em sexo, que podemos reencarnar homem, mulher. Vocês já pararam para pensar, espíritas bolsonaristas, na asneira que vocês fazem ao fomentar machismo, homofobia, racismo? Quando vocês aplaudem uma pessoa que é a encarnação de todos esses preconceitos, vocês estão dizendo, sim, esses preconceitos me representam. Então vocês não são espíritas. Eu acho que essa é a grande sacada. Vocês estão equivocados. Vocês não são espíritas. Vocês estão num lugar errado. Porque um espírita não pode defender preconceito. Um espírita não tem o direito de defender preconceito. É isso. Até a próxima.